Segundo alguns historiadores, o jiu-jitsu, ou arte suave, nasceu na Índia e era praticado por monges budistas. Preocupados com a autodefesa, os monges desenvolveram uma técnica baseada nos princípios do equilíbrio, do sistema de articulação do corpo e das alavancas, evitando o uso da força e de armas. Com a expansão do budismo, o jiu-jitsu percorreu o Sudeste Asiático, a China e finalmente chegou ao Japão, onde desenvolveu-se e popularizou-se. A história mais divulgada de praticamente todas as artes marciais orientais se insere na mesma tradição lendária da origem do Zen, ao qual se pretende que estas artes marciais estejam ligadas em sua origem. O Zen teve origem na Índia, através da difusão feita por missionários budistas saindo desta região. E nesta linha se chega à figura lendária de Bodhisattva, indiano que teria sido o 28º patriarca do Zen, fundador do mosteiro Shaolin, na China, de onde se teriam originado os estilos do Kung Fu, exportados para o resto do Oriente, nesta clara tentativa de ligar todas as artes marciais orientais e esta lendária origem comum com a origem do Zen. O jiu-jitsu era tratado como joia das mais preciosas do Oriente. Era tão importante na sociedade japonesa que chegou a ser, por decreto imperial, proibido de ser ensinado fora do Japão ou aos não japoneses, proibição que atravessou os séculos até a primeira metade do século XX. Era considerado crime de lesa pátria ensiná-lo aos não japoneses. Quem o fizesse era considerado traidor do Japão, condenado à morte, sua família perdia todos os bens que tivessem e sua moradia era incendiada. Com a introdução da cultura ocidental no Japão, promovida pelo imperador Meiji, as artes marciais caíram em relativo desuso, em função do advento das armas de fogo, que ofereciam a possibilidade de eliminação rápida do adversário sem o esforço da luta corporal. As artes de luta só voltaram a ser revalorizadas mais tarde, quando o Ocidente também já apreciava esse tipo de luta. A partir do final do século XIX, alguns mestres de jiu-jitsu migraram do Japão para outros continentes, vivendo do ensino da arte marcial e das lutas que realizavam. Esai Makeda Koma, conhecido como Conde Koma, foi um deles. Depois de viajar com sua trupe lutando em vários países da Europa e das Américas, chegou ao Brasil em 1915 e se fixou em Belém do Pará, no ano seguinte, onde conheceu Gastão Gracie. Pai de 8 filhos, 5 homens e 3 mulheres, Gastão tornou-se entusiasta do jiu-jitsu e levou o mais velho, Carlos, para aprender a luta com o japonês. Franzino por natureza, aos 15 anos, Carlos Gracie encontrou no jiu-jitsu um meio de realização pessoal. Aos 19, se transferiu para o Rio de Janeiro com a família e adotou a profissão de lutador e professor dessa arte marcial. Viajou para Belo Horizonte e depois para São Paulo, ministrando aulas e vencendo adversários bem mais fortes fisicamente. Em 1925, voltou ao Rio e abriu a primeira academia Gracie de Jiu-Jitsu. Convidou seus irmãos Oswaldo e Gastão para assessorá-lo e assumiu a criação dos menores, George, com 14 anos, e Hélio, com 12 anos. Desde então, Carlos passou a transmitir seus conhecimentos aos irmãos, adequando e aperfeiçoando a técnica à compleição física franzina, característica de sua família. De posse de uma eficiente técnica de defesa pessoal, Carlos Gracie viu no jiu-jitsu um meio para se tornar um homem mais tolerante, respeitoso e autoconfiante. Imbuído de provar a superioridade do jiu-jitsu e formar uma tradição familiar, Carlos Gracie lançou o desafio aos grandes lutadores da época e passou a gerenciar a carreira dos irmãos. Enfrentando adversários 20, 30 quilos mais pesados, os Gracie logo adquiriram fama e notoriedade nacional, atraídos pelo novo mercado que se abriu em torno do jiu-jitsu. Muitos japoneses vieram para o Rio, porém, nenhum deles formou uma escola tão sólida quanto a da Academia Gracie, pois o jiu-jitsu que praticavam privilegiava as quedas e o dos Gracies, o aprimoramento da luta no chão e os golpes de finalização. Ao modificar as regras internacionais do jiu-jitsu japonês nas lutas que ele e os irmãos realizavam, Carlos Gracie iniciou o primeiro caso de mudança de nacionalidade de uma luta ou esporte na história esportiva mundial. Anos depois, a arte marcial japonesa passou a ser denominada de jiu-jitsu brasileiro, sendo exportada para o mundo todo, inclusive para o Japão.
programa Falando Sério de hoje, mais uma série outdoor, saímos do estúdio para conhecer a academia do professor Francisco Jales, filial Picuí, da Real Fight Jiu-Jitsu, o professor Ítalo Ratão. Hoje, o Falando Sério continua falando sério, mas de uma forma bem mais despojada, já que nós estamos aqui em pleno tatame, né, do pessoal de Jiu-Jitsu, aqui de Picuí. Em primeiro lugar, dar boa tarde a todos vocês e convidar o professor Jales para conversar um pouco conosco. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, Jales. Boa tarde ao pessoal do programa Falando Sério, que vai ao ar através da internet aí, né? Aos internautas, e dizer que é uma satisfação muito grande estar recebendo vocês aqui hoje, tá? Sempre que quiserem, podem vir, podem estar vindo aqui olhar, ver como de fato é a nossa arte, o nosso jiu-jitsu, né? Desculpe, estou um pouco cansado, beleza? Então, convido todos vocês aí para verem, vir aqui olhar um treino, ver como é que é, ver como é que a gente sua bastante, certo? Como é que a gente dá um duro, tá? Para um dia, Deus quiser, ver esses meninos aí, esse pessoal, se tornarem campeões, tanto no tatame como na vida também, certo? Jales, é uma satisfação muito grande o pessoal da Creative TV e do programa Falando Sério hoje, com esse outdoor especial aqui no tatame, a convite do nosso amigo Júnior, que está aí, né, pai de um dos meninos, e a gente abraçou a ideia, porque a gente da Creative TV e o programa Falando Sério sempre está atrás de boas notícias e do que está acontecendo de bom em Picuí. Então, eu gostaria, eu sei que você está ofegante, mas esse é o espírito da luta também, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória aqui em Picuí, da trajetória da Academia Real Fight Jiu-Jitsu aqui de Picuí. Beleza, Fabiana. Bom, como eu falei antes de começar o programa, tá? A minha história no jiu-jitsu já vai há 18 anos, tá? Em 1997, conheci um amigo de Natal que fazia viagem, né, de Natal para Picuí, transportando o pessoal, pelo nome de Ezequiel Gomes, já conheceu por Kel. Então, na época eu praticava capoeira e aconteceu que ele estava com uma camisa em que um lutador desconhecido, forte, batia no lutador magrinho de capoeira, né, que lutava capoeira. Então eu cheguei para ele e brinquei, pô, aqui tem muita gente que luta capoeira e não vai gostar disso aí, né? Ele falou, não, mas isso aqui é uma luta nova, é jiu-jitsu. Não sabia nem o que era jiu-jitsu, não tinha nem vontade de falar, só, eu quero aprender isso daí. Então a gente começou mesmo no chão, não tinha tatame, em cima de papelão mesmo, na casa dele, e ele me finalizou, tá? Finalizar, quer dizer, ganhar a luta umas 15 vezes em 2 minutos, certo? Então eu disse, não, eu vou querer aprender isso aí, e graças a Deus comecei em 97, estou até hoje, tá? Lutando, aprendendo, né? Porque o jiu-jitsu você nunca se diz, eu parei, né? Eu cheguei ao final, então estou aprendendo, certo? E a partir daí, nós montamos na casa de Glauber, colega nosso, nós montamos um pequeno tatame. Começamos na época com Ramon, né? Começou com a gente, Paulinho, uma galera boa. Só que as dificuldades eram muitas, a gente estava sempre mudando de local, não podia pagar um aluguel, certo? Então estava sempre montando, tá aqui, montando tatame aqui, montando tatame ali. Muitas pessoas acabaram desistindo, né? E eu sempre ali continuando. Graças a Deus, hoje a minha academia, a Real Fight Hikari, certo? Conta com um faixa preta, 1º grau, que é o professor Ítalo Ratão. Não pôde estar aqui, tá? Por exemplo, porque está trabalhando, mas conto com o professor Ítalo Ratão, faixa preta 1º grau, comigo, faixa preta, mais alguns faixas marrom, faixa roxa, faixa azul e, graças a Deus, muitas faixas brancas. Nós temos hoje 5 filiais, certo? Que são filiadas diretamente da nossa academia. Cuité, que é a matriz, aqui em Picuí, que é filial, em Sossego, Coronel Ezequiel e Nova Floresta. Então, temos essa equipe aí que compõe a Real Fight Hikari. Tem o nome Hikari porque nós somos filiados também à Academia Hikari do Rio Grande do Norte, certo? Meu professor
Iranilson Lima, 3º grau, 3 graus na faixa preta. Então, nos dá todo esse suporte que nós precisamos pela federação, somos federados, professores federados, nos dê esse suporte que a gente precisa para competir e também para dar aula, certo? Porque, se tratando de artes marciais, você não pode dar aula se você não tem seu diploma, se você não é reconhecido pela federação. Então, graças a Deus, a nossa equipe hoje, muita luta, muito esforço, certo? Depois de muita vontade de parar com isso, de achar que não valia a pena, mas hoje nós podemos dizer que conseguimos, né? Chegamos a um ponto que a gente nunca imaginava chegar. Eu realmente, como eu falo para os meus alunos aqui, quando eu comecei, há 18 anos atrás, eu não imaginava chegar na faixa preta. Aliás, eu não imaginava nem sair da faixa branca, né? Mas como Deus quer que as coisas aconteçam, graças a Deus, hoje, posso dizer, sou um faixa preta, formado, certo? Posso dar aula em qualquer lugar, abrir uma academia em qualquer lugar, porque a federação me dá essa oportunidade, né? De fazer isso aí. E dizer que, assim como a gente conseguiu, para os meninos, para quem está vendo a gente, assim como a gente conseguiu, quem quiser vir treinar, quem quiser participar, entender o que é o jiu-jitsu, é só chegar na academia, certo? E vai também fazer parte da nossa família. Nós não chamamos de lutadores, de equipe, nós somos uma família mesmo. Falando sério de hoje, a sua série Outdoor também trouxe, falar um pouquinho conosco, nosso amigo Júnior, né, que é pai de um dos meninos, o Matheus Negreiros Dantas, e um grande incentivador aqui dessa família, né, como o Jales falou. Júnior, qual o seu recado? A gente sabe da dificuldade que o esporte, que o jiu-jitsu ainda enfrenta em várias famílias picuienses. Alguns pensam que o esporte é violento, alguns têm uma ideia, às vezes, até errada, né, do jiu-jitsu. Qual o seu recado para os demais pais de Picuí? Não, o recado que eu dou, Fabiana, é que os pais acompanhem os filhos, né, nesse esporte, que não tem nada a ver com o que o pessoal pensa de violência, e sim uma grande educação. Uma grande educação, quando eu falo, porque aí eu fui militar, quando era jovem, e vejo a educação que os professores, Charles, Nilson, passa para eles, até o pessoal de Natal, né? É sim senhor, não senhor. Então tem uma série de coisas por trás, de gente séria que acompanha o jiu-jitsu, né, da Academia Ricardo, de Picuí, e como de todas as outras academias. O que eu falo para os pais é que acompanhem os filhos na academia, que venha realmente, que deixe os filhos praticar o esporte, que não tem nada de violência, e sim um bom esporte, né? Então hoje eu sou grato, através do jiu-jitsu de Picuí, ter o privilégio de ter um filho que já está para ser graduado no ranking meia guarda, né? Vai completar 9 anos de idade, sendo uma faixa amarela. Para mim é um orgulho muito grande, tá entendendo? Então, o que eu digo aos pais, que acompanhem, que deixe seu filho vir para a academia, que venha realmente a saber se eles estão realmente participando da instrução da academia, da luta, do ensino que eles estão dando, e não ficar, não pode, é violento, não tem nada de violência, em si um grande esporte, que hoje a nível de Brasil, a nível mundial, já tem grandes pessoas, como o pessoal da família Grace, né? Porque, quem sabe, um dia vai ter aí um grande lutador de Picuí da família Ricari, né? E semana passada teu filho ganhou uma medalha, né? De ouro? Ganhou mais uma medalha, né? Isso é muito gratificante pra gente que é pai, né? Ele já ganhou uma na primeira etapa do Open Nordeste, já ganhou uma no Open Forte em Coas Novas, ganhou outra agora recentemente em Natal de novo, a segunda etapa, né? Vamos treinar, ele vai treinar mais para a gente ir para a terceira etapa e finalizar o ano com 4 medalhas aí, né? Se Deus quiser. Júnior, e o incentivo desse pessoal viajar? Vocês por enquanto, né? Aí a gente tem aí o pessoal aí que patrocinou a gente, né? Que eu corri atrás dos amigos. Então eu só agradecer esse pessoal e pedir que eles continuem colaborando. Não está ajudando a Júnior nem a Matheus, e sim a todas as crianças, aos jovens que querem fazer jiu-jitsu da nossa cidade, né? E a gente parabeniza esse tipo de iniciativa, né, do Júnior, aqui, que está hoje acompanhando esse treino espetáculo, né? Na verdade, eles estão
maneiro, né? Hoje é só uma demonstração. E eu, da mesma forma que Júnior aí falou, eu acredito muito, só existem 3 saídas para o jovem: educação, cultura e esporte. Né? Não há outra saída. E é pensando nisso que eu quero aqui falar um pouquinho com o Matheus, né? O filho de Júnior. Né? Matheus, para você, o que é ser jiu-jitsu? É lutar, ir para os campeonatos e ganhar. Ver se ganha ou se perde. Ganhar ou perder, tanto faz. Tanto faz, é a mesma O coisa. importante é competir, é participar. Você gosta do jiu-jitsu? Gosto. Você pensa em prosseguir na luta? Penso. Pensa? É isso, pessoal. É muito bom a gente ver o pessoal como o Matheus, 9 anos de idade, né? Já aqui na luta, já campeão. Olha, as medalhas, né, do Matheus, né? Medalhas que ele trouxe para Picuí e que a gente precisa, né, mostrar isso para a nossa cidade, né?